E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 níveis da Matrix brasileira e na minha opinião como eles são divididos. Então no nível 1 eu vou falar sobre um nível da Matrix que algumas pessoas elas reconhecem, sabe? Mas acabam não percebendo muito assim nas nuances. Já o nível 5 assim é algo que poucas pessoas sabem, mas que já está se popularizando. Enfim, eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois que eu vi o vídeo do Johan, eu vou estar deixando na descrição. Um vídeo dele falando sobre a Black Pill financeira e como evitá-la. Então vamos pro nível 1. Nível 1, na minha opinião, é exploração fiscal. Então você já deve ter escutado aquilo lá que imposto é roubo, exploração. Daí escutado de algumas pessoas, né, principalmente libertários assim, né, falando sobre como nós pagamos muitos impostos, daí os impostos vão aumentar, não tem muito o que fazer. Então, é mais o aumento de imposto não é sobre o governo X ou Y, é mais sobre a dinâmica do Estado, assim, quanto ele está gastando e o quanto ele arrecada. Se ele gasta mais, ele vai tributar mais. E isso aí não tem muito o que fazer, isso aí é independente do governo. Então, se você for ver, tanto que o Johan falou um negócio muito interessante naquele vídeo, eu vou estar deixando os dados aí na tela, sobre como que o brasileiro, ele realmente, como os impostos realmente afetam a vida do brasileiro. Porque se você não for alguém que não liga muito para as coisas, assim, você acaba nem ligando para isso. Alguns se importam, alguns realmente falam, ah, não, imposto é roubo e realmente lutam para isso. Alguns não ligam, alguns acham que é frescura, alguns acham que é exagero. Já, mas só que se você for ver, eu não encaixaria que o imposto é roubo, assim. Mas ele é mais como uma exploração, igual o Johan disse no vídeo. O, poxa, do brasileiro médio demora 5 meses para pagar imposto. E se você for pegar um dado muito interessante que o Johan deixou no vídeo também é o seguinte: em 9 dias, o governo brasileiro ele arrecada o tanto de ouro, o tanto de dinheiro que Portugal tirou em 300 anos de Brasil por meio do ouro. Ou seja, parafraseando, Portugal tirou uma quantidade X de ouro no Brasil durante 300 anos. Se você for pegar essa quantidade de ouro hoje e vender, vai dar em reais o que o governo consegue arrecadar em 10 dias. Só que o problema é esse, as pessoas estão tão acostumadas com os impostos que às vezes você nem liga, você, tô pagando imposto aqui, não sei. E as pessoas acabam percebendo que os impostos são algo muito normal na sociedade. Por quê? Porque você cresceu num ambiente que a carga tributária é muito alta, então você acaba não ligando muito para isso. Só que o problema é esse, sabe? As pessoas acabam não ligando e acabam não vendo o quão absurdo é alguns tipos de impostos. Por exemplo, na minha opinião, IPVA e IPTU. Mano, você comprou tua casa, por exemplo, no IPTU, né? Você, pô, comprou tua casa, teve que trabalhar para comprar sua casa, já teve os impostos aí que o governo tirou do teu salário, imposto em cima de comida, coisa que você comprou, e ainda você vai ter que pagar IPTU, cara. É como se eu estivesse alugando minha casa pro Estado, eu estivesse morando de aluguel e o Estado fosse dono da casa. Que é isso, cara? Ou mais o IPVA também, mano. Eles falam que o IPVA é pra melhorar a estrada, só que as estradas são uma merda. As estradas que não são privadas são um lixo. E as estradas que não são privadas são um lixo. E você ainda tem que meio que alugar o carro pro Estado, né? Porque se você não pagar, ele toma teu carro, mano. Oi? Tipo, como assim, cara? Eu já tenho que pagar gasolina aí, que tem imposto em cima da gasolina. Já tem que pagar o preço já tem que comprar o carro, que 50% do carro é imposto. E eu ainda tenho que pagar IPVA, eu tenho que alugar meu carro pro Estado, mano. Que é isso, cara? Tipo, se você for ver, às vezes as pessoas elas não veem o quão absurdo isso é, mas é absurdo, cara. Isso aí é um absurdo. Então também teve aqueles memes do Taxad e como é que o brasileiro ele vê, né? Que é imposto, 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 e taxa, e taxa, e taxa, e taxa, e é isso e aquilo. Então, se você for ver, a gente está praticamente virando um escravo estatal, né? Cada dia que passa, o brasileiro está virando mais um escravo estatal e está deixando de viver por conta própria. Não por conta própria, mas por si mesmo, assim. Você tá trabalhando aí, trabalhando aí pra caramba pra sustentar um estado que não faz nada por você. E nunca vai fazer e nunca fará. Nunca fez, não faz e nunca fará nada por você.
Então é muito isso, cara. Parece muita dinâmica também que eu vejo, saindo um pouco do assunto do vídeo, antes da Revolução Francesa, que a população pagava muito imposto, só que as pessoas só se revoltaram de verdade quando começou a faltar comida. Daí a galera se revoltou. E a burguesia, tipo, na época, não, burguesia não, né? A igreja, na época, né? O, o clero e a nobreza só continuavam aumentando os impostos e dane-se, sabe? Até estourar a revolução. Então tem os políticos estão viajando e você se ferrando, né? E as pessoas se acostumaram. Esse é o, essa é a verdade. Enfim, vamos pro nível 2. Nível 2 são os veículos de mídia tendenciosos. Daí você já deve ter escutado assim, alguém falando, ah, Globosta, daí Globo lixo, rei de esgoto. Daí também tem as propagandas políticas, agenda woke, progressismo, daí Pix caiu, apoio ao Estado subiu, que a galera zoa, né? Tipo, se a Globo fala alguma coisa, fala mal do governo, eles vão lá, ah, é que o Pix não caiu, né? Por isso tá falando mal, enfim. Daí também tem outros veículos de mídia, né? Sem ser a Globosta. Tem, sei lá, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, vou falar mesmo, não tô nem aí. Tem esses aí, né, que são os veículos de mídia assim mais ruins, assim, são os piorzinhos, mas que não são tão famosos assim. Mas se você for ver, a população brasileira ela já não cai tanto no já não acredita tanto nesses veículos de mídia aí que são bem ruins, né? Eles estão acreditando mais na mídia alternativa assim, uma mídia mais do YouTube assim, uma galera mais nova assim, mais nova no mercado assim de jornalismo, enfim. Eles estão acreditando mais nessa galera do que na Globo, enfim. Porque imagina, cara, o cara na década de 90 lá, década de 90, 80 sendo doutrinado praticamente, sem o cara nem perceber, sendo, pô, consumindo conteúdo da mídia tradicional todo dia, cara. Isso aí deve ter, sei lá, derretido o cérebro dele, assim, cara. É tipo, num fenômeno pior do que, sei lá, TikTok hoje em dia. Pior do que o Reels do Instagram. Tem, tipo, bem ruim assim mesmo. Já o nível 3, na minha opinião, são os políticos falsos. E a maioria dos políticos não liga para você nem para o país, ligam somente para eles. E no Brasil também surgiu muito aquela cultura, né, de votar no menos pior, enfim. O STF custa mais do que a família real inglesa e você trabalha pro Estado, mas não recebe nada dele. Então é isso que está acontecendo. Os políticos estão, eles são bem falsos assim mesmo, eles nem escondem, tipo, eles mentem na cara dura. Eles não ligam para você, só ligam para eles. E, enfim, esse é o nível 3 da Matrix, assim, que muitas pessoas estão percebendo, assim, mas muitas ainda, elas ainda insistem em apoiar políticos que claramente não estão fazendo nada por elas. Enfim, o nível 4 eu consideraria sendo a exploração financeira, que está muito aliada à exploração fiscal também, meio que esses dois se complementam. Então é como que os super ricos no Brasil conseguem multiplicar o patrimônio deles infinitamente, mesmo em momentos de crise. Tanto que o Johan fala no vídeo dele assim um dado muito legal que é falando sobre como durante a pandemia os super ricos brasileiros conseguiram faturar assim, 150 bilhões de dólares, mesmo em momento de crise, durante a pandemia. Então eu vou falar sobre como que eles fazem isso. E o Johan também fala no vídeo dele também, mas eu vou falar aqui. É por dívidas públicas, eles emprestam dinheiro pro Estado a juros baixíssimos não. Eles emprestam dinheiro pro Estado a juros bem altos, então o Estado acaba se endividando e tendo que pagar eles. Para pagar eles, o Estado aumenta os impostos ou imprime dinheiro e você fica mais pobre. Você fica mais pobre por duas formas, por meio do aumento dos impostos e por meio do aumento da base monetária, ferrando, acabando com o seu poder de compra. Também tem a questão do Bitcoin, que se você for ver, o Bitcoin é uma moeda deflacionária, ou seja, quanto mais o tempo passa, mais ele se valoriza por meio de vários fatores que eu explico lá na minha série de vídeos do Bitcoin Revolução Monetária. Se você não viu, recomendo que você veja, porque eu vou falar muito de Bitcoin nesse canal. Então eu vou pegar o exemplo dos 5 quilos de arroz. Em 2022, o 5 quilos de arroz era mais ou menos 25,50, né? Isso todo o Brasil aí, se na tua cidade for diferente, pode deixar um comentário. Então se você for precificar em Bitcoin, vai dar 25 mil satoshis. Os 25 reais e 50 centavos em 5 quilos de arroz. Então o Bitcoin naquela época dava 100 mil reais, mais ou menos.
Já que agora nesse ano de 2025, os 5 quilos de arroz está mais ou menos uns R$ 57, quase R$ 60. Se você for precificar, tá 10 mil satoshis. Então se você for ver, quem comprou Bitcoin há 3 anos atrás e precifica as coisas em Bitcoin, ela acabou ganhando dinheiro por conta da valorização do Bitcoin, que foi de R$ 550 mil. Tanto que, galera, vocês têm que entender um negócio. O Bitcoin ele realmente valoriza por conta da oferta dele, que é limitada, 21 milhões, e a demanda que não para de crescer e nunca vai parar de crescer por conta de inúmeros fatores, como inflação e pessoas querendo proteger o patrimônio delas em meio a um cenário de inflação muito alta. Então, se você for ver, imagina um cara que, sei lá, tinha um milhão de reais em Bitcoin, tinha muito dinheiro em Bitcoin mesmo, assim, o cara, poxa, ele deve ter conseguido comprar um carro, uma casa e, sei lá, ou ter comprado um carro, uma casa muito melhor do que um dinheiro que há 3 anos atrás não estava valendo tanto. Então, se você for precificar as coisas em Bitcoin, você ganhou o poder de compra. Tanto que eu vi isso lá no canal do Viajante, em que ele falou num vídeo dele sobre isso, como é que o Bitcoin aumenta seu poder de compra, porque enquanto muitos brasileiros estão relatando que o poder de compra deles está baixo, se você tivesse comprado Bitcoin uns 3 anos atrás, você estaria com poder de compra maior. E isso aí sempre vai se repetir, né? Nunca é tarde para comprar Bitcoin. E antes que alguém fale que é dica de investimento, eu não é dica de investimento nenhum. Eu só estou falando sobre as propriedades do Bitcoin, que é uma moeda deflacionária. Mas se você quiser colocar seu dinheiro e ganhar dinheiro, eu não garanto nada, né? Porque sabe como é que é a internet. Enfim. Ahn, também tem a questão do efeito Cantillon, né? Porque é um fenômeno muito interessante que mostra como quem tem acesso primeiro a um dinheiro recém-impresso acaba se beneficiando em detrimento das partes mais vulneráveis da sociedade, né, que seria o trabalhador assalariado. Aquela questão, né, estados, bancos e cantinários são os mais beneficiados por meio desse sistema exploratório que a gente vive, né, por meio da impressão de dinheiro e inflação que só aumenta a concentração de renda e a desigualdade social. Daí tem o fim da classe média também, né, porque a classe média, se você for ver, está praticamente condenada a viver de aluguel pelo resto da vida. Isso aí é algo que eu estou percebendo muito, assim, porque pelo fato do preço das casas e carros estarem cada vez mais altos, as chances da classe média de de sei lá, que querer continuar com o mesmo padrão de vida vai ser só viver de aluguel mesmo. Daí vai receber o dinheiro e ele já vai cair da conta já, instantaneamente. É aquele lema do Fórum Econômico Mundial para a Agenda 2030, né? Você não terá nada, mas será feliz. Você não terá casa, carro, mas ainda será feliz. Enfim, no nível 5 eu considero o sistema fiduciário que a gente vive. Se você não sabe o que é o sistema fiduciário, eu recomendo que você veja minha série de vídeos, né, do Bitcoin, a Revolução Monetária, que eu já falei várias vezes aqui. Mas naquela série de vídeos eu falo muito sobre o Bitcoin e como o dinheiro que a gente usa hoje em dia é uma mentira, né? E como a inflação é muito alta, é muito maior do que ela é divulgada por meio do Estado. O Estado mente na hora de falar sobre como a inflação aumentou durante o ano. Porque você já deve ter percebido, né? Que seu dinheiro não está mais rendendo tanto, as coisas estão ficando mais caras. Então isso gera nas pessoas uma insegurança econômica que aumenta a ansiedade, depressão, enfim. Tanto que, na minha opinião, a maior causa da dos altos casos de depressão hoje em dia e ansiedade, enfim, muito por conta da insegurança econômica, né? Porque muitas pessoas elas podem não saber do que eu estou falando nesse vídeo sobre o sistema econômico que a gente vive e tal, mas elas acabam sentindo isso na pele, assim, elas não sabem explicar o certo. Mas é a questão de que não está valendo a pena guardar dinheiro, né? Não, eu falando de uma forma curta e grossa, né? Não vale a pena guardar dinheiro, por quê? Porque se você for pegar, sei lá, a inflação de alimento, que é a coisa que você mais compra, teve um aumento de 20% ano passado e, sei lá, a renda fixa está pagando 13,25% ao ano, então não vale a pena você deixar seu dinheiro na renda fixa. A não ser que você tenha muito dinheiro mesmo, assim, tipo, R$ 1 milhão, assim, daí o juro composto durante os anos consegue até ganhar da inflação. Mas se você for, sei lá, um brasileiro médio igual eu, que não tem nem, que tem muito pouco dinheiro para investir, tipo, menos de R$ 1.000, assim, não vale a pena. Mesmo se você tiver, sei lá, R$ 1.000 para cima, acho que não vale muito a pena você deixar na renda fixa. Muito menos poupança, assim, dívida pública, porque os investimentos não estão ganhando muito da inflação assim. E é muito por conta disso que os jovens não sonham mais. Então, você deve ter visto nos últimos anos, né, uma alta nos quotes, né, nos quotes de internet falando sobre marketing digital e como se aumenta sua renda na internet, porque isso é um reflexo da insegurança econômica que as pessoas estão vivendo hoje em dia.
comprar as coisas está cada vez mais difícil, enfim, as pessoas estão procurando fontes de renda alternativas. Por quê? Porque um trabalho normal já não está pagando tão bem. Então se você for ver, sei lá, um jovem, se você for conversar com qualquer jovem aí, sei lá, menos de 30 anos de idade, o cara que tem, sei lá, 28, 20, 27, ele sempre vai falar que tá, até menos, assim, ele vai falar que tá a fim de achar uma fonte de renda extra. Por quê? Porque ele tá vendo que se ele for depender de um salário fixo, ele tá muito ferrado. Porque, na minha opinião, não existe mais um trabalho estável hoje em dia. O trabalho estável não existe mais. Muitas pessoas acabam se iludindo por conta do trabalho estável, mas acabam não percebendo que as empresas demitem funcionário toda hora. O, a- o, o Brasil ele vive uma instabilidade econômica e política muito alta, então o, o, o governo pode acabar criando imposto que quebra a empresa e ter demitido ou sei lá, a empresa tem que cortar gasto por conta dos impostos, enfim. Então é aquela coisa, né? A estabilidade hoje está ficando algo cada vez mais distante e muitas pessoas estão começando a ver isso. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma crítica aí ao vídeo, botem nos comentários. E no futuro eu vou estar trazendo mais vídeos, então se inscreva, compartilhe esse vídeo, comente, deixe o like, ative as notificações para você ser notificado pelos futuros vídeos. Te vejo no próximo vídeo e até mais.